Nós estamos no Brasil passando por um momento bem conturbado. Eu não preciso repetir o que as notícias têm falado no rádio, na televisão, nas revistas e em todo lugar. Eu acredito que todos vocês têm passado por alguns momentos até mesmo de medo pelo futuro, momentaneamente, nessa última semana. Eu estava ali em Brasília essa semana, na verdade, Cocalzinho de Goiás, na Missão Vida. E quando eu vi aquelas notícias, eu fiquei bem mexido pelo futuro do nosso país. Não por causa da parada dos caminhoneiros. Você pode sentar. Não por causa da paralisação dos caminhoneiros, que tiveram o poder, a audácia e a coragem e a mobilização de peitar um governo corrupto, um governo não representativo e um governo engessado. Mas justamente pelo governo e pelas atitudes que nós brasileiros temos tido nos últimos tempos. Se nós lermos 2 Crônicas 7,14, nós veremos que quem precisa se arrepender não é o povo brasileiro, mas é a Igreja de Jesus Cristo no Brasil. Porque se nós somos já cerca de 1/3 da população brasileira, que se chama pelo nome do Cristo, isso se falarmos somente daqueles que se chamam de evangélicos ou protestantes, se incluirmos os nossos irmãos católicos, somos mais de 95% da população brasileira, de cristãos. Como então o nosso país está como está? Algo está errado. E esse algo não está errado com o nosso Brasil. O que está errado não está errado com os nossos governantes. Tem algo errado conosco. Corpo de Cristo. Porque se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Por isso, eu acredito que cabe, no domingo subsequente a tudo que vimos durante essa semana, enquanto o governo federal ainda está temeroso pelo poder que está nas mãos do povo, que nós, como igreja, nos prostremos diante de Deus em arrependimento pelo que não estamos fazendo. Porque talvez devêssemos ser nós naquelas estradas. Talvez devêssemos ser nós invadindo a política, a educação, invadindo a assistência social, a transformação política, dando dignidade a todo brasileiro, invadindo os rios do Amazonas, indo para o sertão, e não somente para plantarmos igrejas e construirmos prédios, porque nós somos especialistas nisso. Tem igreja demais no Brasil. Eu queria saber onde estão os cristãos. Portanto, eu acredito que é momento de o povo que se chama pelo nome de Deus se humilhar e orar e arrependido pedir que Deus sare a sua terra. Porque o problema do Brasil não é do governo. Porque o governo não é dono dessa terra. O problema do Brasil é de Deus, porque de Deus é a terra e toda a sua plenitude. Logo, o problema do Brasil é do corpo de Cristo. Logo, o problema do Brasil é meu e seu. Eu acredito que é tempo da Igreja de Jesus Cristo se levantar e agir em prol do seu povo para a transformação do Brasil.
Se você se identifica com a causa de Jesus Cristo, da transformação do pecador, mas do acolhimento do perdido e do levantar do caído, talvez você, como eu, se sinta agora no momento necessário de se ajoelhar e prostrado diante de Deus, arrependidos, confessarmos nosso pecado e pedirmos a Deus que sare nossa nação através das nossas mãos, dos nossos pés. E que, empoderados pelo seu Espírito, saiamos desse teatro, para que em nossos relacionamentos e nos nossos locais de influência sejamos realmente sal, luz e fermento. Não somente para a evangelização do Brasil, o Brasil já é evangelizado, mas para a transformação de todos. Você ora comigo? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós elevamos as nossas vozes essa manhã em clamor a Ti, não para pedir que Tu intervenhas na situação do nosso Brasil, como tantas vezes já fizemos como Tua igreja no Brasil, mas para Te pedir perdão. Para Te pedir perdão por tantas vezes estarmos alienados daqueles que mais sofrem em nosso país. Senhor, nós Te pedimos perdão por, como sacerdotes e como levitas, passarmos ao largo daquele que está jogado na passagem, no caminho. Nós Te pedimos perdão por não sermos bons samaritanos para os nossos compatriotas. Senhor, nós Te pedimos perdão por sermos simplesmente críticos de plantão nas redes sociais. Senhor, nós Te pedimos perdão por sermos bons púlpitos e igrejas lotadas. Senhor, nós Te pedimos perdão, porque a Tua luz não tem brilhado no Brasil. Arrependidos, Pai, nós Te pedimos que, através do Teu corpo aqui representado, espalhado por todo o Brasil, Tu sares essa nação. Nós Te pedimos que Tu sares as favelas no Rio de Janeiro, assim como os bairros na nossa cidade. Senhor, que as nossas crianças que continuam analfabetas sejam ensinadas por servos Teus a terem a dignidade de poderem ler e escrever os seus nomes e possam, vindo de onde vierem, possam se tornar líderes no nosso país. Senhor, nós Te pedimos por aqueles que dependem, diferente de nós, mas que dependem da saúde quebrada do nosso país. Senhor, levanta médicos que são tementes a Ti para serem luzes ali naqueles hospitais e transformarem a situação. Senhor, nós Te pedimos que Tu levantes políticos não comprometidos com a causa evangélica, mas comprometidos com o reino de Deus para a transformação do nosso país. Nós Te pedimos, Senhor, que Tu levantes realmente o Teu povo e que, como um povo, nós contagiemos outros, não com uma causa terrena, mas com uma causa eterna. E que o ressoar do Teu desejo de que todos sejam salvos seja o canto da nossa voz.
Senhor, esse é o nosso desejo esta manhã. O meu desejo, Senhor, é que esse seja o desejo desta comunidade até que Tu voltes. E que a transformação do Amazonas passe por esta comunidade. Que passe pelo corpo de Cristo. Que passe pelo Teu povo. Senhor, nós nos comprometemos contigo que seremos essa transformação. Portanto, dá-nos coragem, dá-nos vigor, dá-nos visão. Por isso dependemos do Teu Espírito. E é no nome de Jesus, que fez tudo isso conosco, que nós chegamos a Ti. Amém. Desculpa eu ter quebrado o protocolo. Eu não sou muito dado a protocolo. Deus tem sido tão maravilhoso. Eu acho que eu estou virando pentecostal, sabia, Larry? Não se espantem se algum dia vocês virem um Winston aí falando em línguas ou fazendo alguma coisa assim. Não sou dado a essas coisas não, mas... Deus tem sido tão bondoso. Tão bondoso. É inacreditável, é inacreditável. A gente se espanta ainda. O que eu tenho ficado espantado é pelo meu espanto. Sabe, porque a gente vê Deus fazendo as coisas há... Eu tenho 40 anos, eu sou filho de pastor, neto de missionário. E eu fico olhando e eu fico vendo, por que eu me espanto ainda? É tipo, não devia me espantar. Toda vez Deus faz, Elisa. Toda vez. Não tem uma vez na história da humanidade, Regina, que Deus não tenha feito. Toda vez Ele faz, apesar do seu povo. Uau! Ele levantou o povo de Israel e apesar dele veio o Messias. Então não se espantem se apesar de nós, Deus transformar a situação não só do Brasil, mas do mundo. Não se espantem quando o reino de Deus for estabelecido sobre a terra. Não se espantem quando não houver mais choro, nem dor, nem morte. E eu ainda acho que a gente vai se espantar como se nós achássemos que realmente Ele não ressuscitaria. Ou melhor, já que já passamos da ressurreição, Ele realmente voltou. Uau! Hoje, a nossa proposta é continuando a falar sobre as raízes de uma comunidade viva. É falar sobre mais uma raiz, visto que já falamos a respeito da cruz e como para que sejamos uma comunidade viva, precisamos ser uma comunidade da cruz e na cruz. É necessário que também nós estejamos na cruz, nos sacrificando por aqueles que ainda não tiveram os olhos abertos para a realidade do reino de Deus. Não como um poder de julgamento, porque em nenhum momento há poder na cruz. Para mim é tão chocante quando eu ouço de púlpitos pelo Brasil todo que há poder na igreja de Jesus Cristo. E sempre me parece que esse poder é, na verdade, o mesmo poder que está lá em Brasília ou lá em Washington. Enquanto o poder da cruz é o poder de um Deus que se esvazia de si mesmo, entrega a sua vida por pecadores e toma o pecado dos pecadores sobre si e se sacrifica. Esse é o poder da cruz. O poder da cruz não é o poder do Trump, por mais que ele tenha sido eleito majoritariamente por evangélicos brancos protestantes. O poder não é o poder do Temer, por mais que o mundo evangélico brasileiro tenha apoiado a caída da Dilma e ela precisava cair. A prisão do Lula, e ele precisava ser preso, já que ele é, sim, já condenado em segunda instância por unanimidade. Mas o poder da cruz não é esse. O poder da cruz é um poder subversivo, infiltrado pela sociedade, se sacrificando uns pelos outros, uma pessoa de cada vez.
e chamando pessoas a viver a vida da cruz. Não foi só essa raiz que falamos, mas domingo passado, Larry, chega mais, nós falamos sobre a raiz da graça. E a graça liberal, generosa, deslavada, sabe? Graça. Como é que mede graça? Seu Mário, tem como qualificar alguma coisa que é de graça? Graça é graça. Não tem como qualificar algo que é simplesmente generosidade deslavada, derramada completamente por qualquer um. E é essa também uma raiz de uma comunidade que quer se chamar viva. Hoje, eu, mesmo que esteja sentindo o agir do Espírito, não só em mim, mas em vocês, eu me declaro meio que incompetente para falar sobre o terceiro ponto e, por uma coincidência divina, essa semana eu achava que eu não viria, eu não estaria aqui justamente pela revolta dos caminhoneiros. Eu acho que nos livros de história nós um dia vamos ler isso, a revolta dos caminhoneiros em 2018. E provavelmente, lembrem, existem sempre 3 lados da história: o lado dos caminhoneiros, o lado do governo e a verdade. Então, procure sempre a verdade. Mas com todo o negócio dos caminhoneiros, eu fiquei com medo de não estar aqui. Aí eu liguei para o Nelson, que é agora o responsável por coordenar o culto e o domingo e os palestrantes e tudo mais. Eu falei, Nelson, eu estou numa enrascada aqui. Eu talvez não chegue para o domingo, eu queria muito estar no domingo. Aí eu perguntei dele, cara, eu vou falar sobre o Espírito Santo, eu acho que eu tenho que chamar um pentecostal. E aí, Larry, eu liguei para o Larry, foi a primeira, assim, na lista era Larry, pastor Martins, e aí Jonatas. O Jonatas é batista, mas ele conhece o Espírito Santo. Então, acho que os batistas não entenderam a piada, mas tudo bem. Então, depois que eu soube que eu ia conseguir chegar e tudo mais, eu falei com o Larry, vamos fazer o seguinte, eu vou estar lá, mas vamos fazer um bate-bola, vamos conversar. E hoje, então, eu queria que nós tivéssemos uma conversa. E o Larry... Só para lembrar a comunidade que eu sou o pentecostal mais batista que vocês vão conhecer. Ele é um pentecostal reformado. E o Winston Batista é mais pentecostal que eu conheço. Então, estamos juntos, nós somos irmãos. E talvez muitos de vocês não saibam, mas a igreja que o Laurence é pastor, tem outros pastores lá também, e Mical, esposa dele também, eu posso dizer que é uma pastora lá, porque ela pastoreia uma galera lá, não é verdade? Você não tem o título, assim como aqui na CV, ninguém me chama de pastor também, eu não chamo o Larry de pastor Laurence, só até feio. Mas ele é pastor da PIEC Origem, primeira igreja do Evangelho Quadrangular e Origem, né? Porque a igreja tem passado por transformações liderada pelo Espírito Santo. E se tem uma igreja aqui em Manaus que eu posso dizer que tem o mesmo DNA, mesmo que talvez uma vivência tradicional diferente, afinal de contas nós viemos dos batistas e eles vieram, eu posso falar no passado? Não. Eles estão com os quadrangulares, mas nós nos encontramos aqui. Aqui, nos evangelhos. Nós nos encontramos aqui. E é por isso que eu tenho muita liberdade com o Larry, ele é um confessor meu. Na segunda-feira, quando eu estou revoltado com a comunidade viva, eu sento com ele. E falo, não aguento mais a comunidade viva. Ele, não faz isso não, cara. Eles precisam da palavra, não desiste não, cara, fica lá. E se eu permaneci os últimos 4 anos aqui na comunidade, foi quando a gente realmente começou a adensar a nossa amizade. Os últimos 2 anos, principalmente, eu devo, e eu acho que todos nós devemos ao Larry a minha sanidade. Então, o Larry é irmão do coração. É a mesma coisa para mim aqui. É psicólogo, eu precisava de um psicólogo particular. Mas, Larry, um texto que explode na minha mente nesse momento, e, gente, pensa bem, com todo o pano de fundo que nós estamos tendo agora, com tudo que o Brasil está passando, tá? Mas um texto que explodiu na minha mente essa semana, enquanto eu pensava nessa raiz, na raiz de sermos carismáticos, de termos o carisma do Espírito Santo, né? De termos o Espírito Santo, foi Atos 1:8.
E eu gostaria de ler com vocês Atos 1:8, e eu lerei da NVI. Vocês talvez conheçam já esse texto, né? Eu espero que você conheça. Diz assim o texto. Atos 1, verso 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E, por esse poder, eu estou adicionando isso, tá? Ore pela minha alma. E por esse poder, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Larry, quando eu leio esse texto, muitas coisas vêm à minha mente. Eu, na minha vivência batista, minha vivência mais racional e não tanto carismática, esse texto sempre foi um texto que causa um pouco de coisa no nosso meio, porque desconforto talvez, porque esse poder sempre nos foi associado àquele carisma de êxtase, né, daquele poder de línguas de fogo caindo sobre a igreja, sapatinho e tudo mais, e que parece um pouco esvaziado de sentido em nosso tempo. É o samba gospel. O samba gospel, né? E você vindo de uma vivência mais pentecostal, eu acho que é importante nós ouvirmos alguém como você sobre o poder do Espírito Santo sobre a igreja. Porque quando eu leio Atos 1:8, eu vejo, mas receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas. Parece que, de alguma forma, a igreja não entende muito bem essa raiz. Me explica. Com todo respeito, humildade e as lentes para ler a Bíblia com um olhar científico, artístico, histórico e cultural, que eu acho que a gente tem as bases assim para ler e um coração temeroso, né? Que é totalmente possível que eu errei totalmente no meu entendimento. Em termos da minha história, eu sou bisneto de missionário, batista, inclusive, do interior do Rio Grande do Sul, interior do interior, assim, do interior, que tem que fugir do interior. Assim. Tipo Purus. Tipo isso, só que vinha de carroça, né? Diferente. O meu bisavô foi diácono na igreja batista, diácono que tem, né? Não é presbítero. Tem diácono. Tem os dois. Bom, E do núcleo, ele era tipo assim, o Paulo. o PG, ele era nessa função, assim. E naquele momento, no Rio Grande do Sul, acontecia uma coisa interessante, era bem na época que aconteciam coisas interessantes em outras regiões do Brasil, especificamente no norte, no sudeste e no sul do Brasil, que algumas igrejas que vinham de um entendimento bíblico doutrinário parecido com a batista, e estavam vivendo coisas inexplicáveis, coisas que para o ser humano a gente chama de milagre, para Deus ele chama ajuste, talvez, né? Que não é milagre para ele. E aí viveu uma história que é muito comum de muitas histórias de igrejas pentecostais, nessa expressão do pentecostalismo, porque eu entendo que todo mundo é pentecostal por causa desse texto, né? Que esse texto ele tem a ver com 50 dias depois, algo impressionante aconteceu e impactou todo mundo de uma região. E o que aconteceu antes, isso aqui é louco para mim, bicho. Que a pergunta importante que surge aqui, eu acho que é a pergunta importantíssima para você ver no momento. E para o Brasil agora. Para o Brasil, exatamente. Cara, para o Brasil agora, em todas as esferas de soberania, né, de poder, e em todas as esferas hierárquicas de poder. Governo, educação, todas saúde, elas. Que é o verso 7. O Pai já determinou o tempo, a ocasião, para que isso aconteça e não cabe a vocês receber.
vocês receberão, estou lendo da NVT, nova versão transformadora, que é um pouquinho transformadora. O poder quando o Espírito Santo, como é que é a palavra depois? Descer. Ele descer. Ele não vai sair, ele não vai brotar. É interessante que o autor aqui, ele intencionalmente coloca ele descer. Ele, não diz ele veio, ele surgiu, ele desceu, meio que dando a ideia assim, que não vem de ti. Vem de uma outra autoridade que não é você. Outra esfera, assim. E que Jesus condiciona eles receberem esse negócio depois que eles saem. Então, aí tem aquela história, cara, é muito importante que eu saia daqui, porque senão vocês não vão receber a outra coisa que existe nessa dimensão que vai capacitar e consolar vocês para serem o meu corpo. Uau. Que é até interessante que a gente está chegando no Corpus Christi, né? Que é assim, apaga toda religiosidade assim do teu entendimento. O Corpus Christi, o conceito o corpo de Cristo presente, literalmente na comunhão, né, na Eucaristia. Enfim, volta. O que é interessante para mim nesse texto é que tem algumas coisas. Uma é o que acontece no verso 10. Vai lá para a sua Bíblia. Abre a Bíblia. Começa a trazer a Bíblia para a igreja. Tá? E talvez você queira riscá-la, fazê-la sua, tá? Mas verso 10, vai lá, Larry. Tá, o Espírito desce sobre vocês e aí ele tem uma atuação geográfica, que isso me lembra um pouco a história que aconteceu no Brasil e me conecta à história do meu bisavô. Aconteceu em regiões centrais ao movimento de Jesus, e onde Jesus, assim, desconstruía a religiosidade, construía a vida do reinado dele. E aí tem uma progressão, né? Tem uma coisa geográfica, tem coisas práticas aqui. Tem missionários que eles só saem do lugar depois que eles têm paz em relação ao outro lugar. E aqui dá a entender esse negócio também. E nesse sentido, assim, essa tua fase como missionário de um aluno missional que tu és, it keeps going. Keeps going. Johnny Walker, né? Johnny Walker diz, keep walking. Olha aí, tem uns crentes aqui na tua igreja. Continuaram a olhar, essa parte aqui, olha, verso se liga 10. nisso aqui, o verso 10. Continuaram a olhar atentamente para o céu até que 2 homens vestidos de branco, que não tinham asas, apareceram de repente no meio deles e disseram, homens da Galileia, por que vocês estão aí parados, olhando para o céu? O que tu está bisonhando, olhando para o céu? Tipo, já receberam as ordens, o que vocês estão fazendo aqui ainda? Aquele que tinha o negócio, ele já foi. Aí eu entendo que teve assim uma lacuna da presença de Deus física aqui na Terra. E aí teve um período até Atos 2, né? Que foi quando desceu o Espírito que desce um negócio como tipo um arder, um fogo, e aí dependendo da tua linha apareceu uma bolinha de fogo, sei lá, que na minha não é muito assim, mas alguma coisa que fogo biblicamente é purificador, então veio para rasgar tudo, que desconstruiu um monte de coisa que estava engatada naquele grupinho, que se reunia num mesmo lugar, com uma mesma intenção, e falaram uma mesma linguagem. E dali saiu poder. Aí a pergunta que é importante para vocês, como comunidade, como alunos e alunas de Jesus, é o que vocês vão fazer quando o líder for embora. E eu sei que o Winston, ele assim, rejeita com todas as palavras e emoções que ele ocupa uma função específica, que alguns dizem que é especial. Mas é específica e tem um tipo de instrução diferente sobre ele e sobre alguns, que não são mais... Segura que está comigo ainda. Vocês não são mais intrinsecamente menos valiosos dentro da missão. Só que como a missão é total, vocês têm uma peculiaridade como indivíduos e como igreja.
Vocês lembram do o conceito Imago Dei, né? Imagem de Deus. A imagem de Deus, ela é acionada à humanidade e também ao indivíduo. E eu digo assim, que a gente vem passando um processo de transição muito longo lá na PIEC. Quando a origem chegou na PIEC, começou um caos, um túnel do caos, assim, que vai surgir esse túnel do caos aqui. E ele é louco. Então, entra com tudo, que vai ser uma aventura com Jesus, irmãos. Glória a Deus, aleluia, receba. E tem esse grupo desse conselho que eles estão dizendo, né, estão se reunindo com o mesmo propósito para todo mundo alinhar a linguagem. Cuidado. Eu fico esperando que um dia o Espírito Santo que desce ali vai sair um negócio. Aí, de repente, Manaus percebeu a igreja de outro jeito, né? Então, uma pergunta que é importante, eu acho que é importante para vocês, Maguinho, Sara, PG, Nelson, o que vocês vão fazer? Para onde vocês vão estar direcionando o olhar? Vocês vão estar olhando para a carruagem de fogo que passou por aqui e levou o Winston? E ficar assim, empolgadíssimos, tipo, cara, olha tudo que está acontecendo. Carruagem de fogo, interessante, que foi para uma outra dimensão. Carruagem tem a ver com guerra, com confusão. Fogo tem a ver com desastre. Está comigo ainda? Quem tem ouvidos para ouvir, perceba. E levou, e aí o que ficou? Ficou a jaqueta do cara, os amigos e alunos dele, que não era só o Eliseu. Vocês lembraram, né, que era de quem eu estava falando, né? Tá, só para ver se a gente está na mesma frequência. O aluno e os outros alunos. Então, a ideia é que tinham alguns. E aí, o que o Winston, versão Elias, falou para eles foi assim, falou para ele, né, se tu cola em mim que tu vai brilhar, mano. Cola em mim que tu brilha, mas tu vai ter que botar a jaqueta, senão ela vai te, assim, cegar os olhos. E aí, o Eliseu, ele não olha para a carruagem de fogo. Isso é importante para esse momento aqui, para quem realmente carrega o DNA missional que a CV tem, que nós compartilhamos. Essa é uma pergunta boa para o momento. O que está distraindo? Eu me conectei com a oração da Sara aqui, que foi: Pai, não deixa a gente se distrair, nem com as carruagens e as explosões e os trovões que surgem nessas outras esferas. Não deixa a gente se distrair, nem as que brotam em todas as mídias. Nos lembra. E o que é a capa, a jaqueta? Representa o que lá no Novo Testamento? O Espírito. É aquilo que veio sobre ele, o poder que estava nele veio à tona. E nós somos parte dessa mesma história. E o que está acontecendo aqui, em nome de Jesus, é parte desse enredo. E vocês são os personagens. E aí a pergunta que cabe é: galerinha, homens e mulheres de Manaus, o que vocês vão ficar olhando aqui quando o avião for? Se Deus quiser, vai ter gasolina. Se não, vai ser uma profetada que é para você ficar, irmão. Deus já falou comigo claramente. Então, o meu entendimento aqui me conecta com aquela conversa lá atrás. Uhum. E aí, essa pergunta se torna muito prática. De onde brota o DNA? Quem são as pessoas que, por osmose, pegaram de ti? Não porque tu era especial, mas porque tu era específico, peculiar nessa visão. E é num fluxo que nós dois fluímos bem e conectado na origem. Então, tem essa pergunta. O detalhe que o poder veio de uma outra esfera. Aí vem, talvez, a ideia de que novas ideias surjam quando descer sobre vós o Espírito Santo, novas linguagens surjam. A tremedeira e esse negócio aí, assim, se não fizer parte do que tu está enxergando, não entra nessa. Mas vem de fora. E é fundamental que vocês estejam em unidade
na linguagem. Então, o que eu sei, essa igreja aqui não foi plantada com evangeliquez na transmissão. Se esforcem, cuidem disso. A linguagem é fundamental para a mensagem fluir. E no nosso mundo líquido, né, segundo Bauman, você é a mensagem, você é a mídia. E aí o negócio, aí o bicho pega, né? A unidade na linguagem. E deixa o Espírito Santo falar, porque existem outros grupos, desculpa eu estar embalando assim, mas tem algumas coisas que eu sentia que era importante colocar aqui. Tem outros povos que ainda não são povo. Não sei se me faço entender. Tem outros grupos de identidade espalhados pela sociedade que se identificam com esses grupos, com ajuntamentos, e tentem, se esforçam profundamente descobrir uma linguagem. Fica comigo aqui, Luiz. Descobrir uma forma neurolinguística de convencer pessoas que a sua identidade, que tem raiz lá na origem, Gênesis 1, imagodei, que é a tua identidade. Esses grupos desorientados, atribuindo sua identidade ao que eles acham que têm em comum, talvez as distorções que eles acham que eles têm em comum. E aí a identidade peculiar, que é assim, tem parte da imagem de Deus que só brilha através de você, é um tipozinho de luz que só tem o seu perfil. As pessoas atribuem a sua identidade e o seu self a alguns grupinhos, algumas talvez características da imagem de Deus estilhaçada entre nós, tipo um espelho quebrado que cada pedacinho comunica uma coisa, uma característica importante. Afunilar aqui. Esquerda, extrema esquerda, PT, partido, centro, movimento mulher, movimento homem, movimento lésbica, movimento gay, movimento trans. O que são essas coisas? São características em comum que as pessoas têm, características que Deus nos deu e que foi estilhaçada no nosso espelho interior. E o que a CV precisa lembrar esse povo é que o que vocês aprenderam do Winston e dos que absorveram pela osmose do Espírito é a integralidade da identidade das pessoas. Então, a tua sexualidade, ela tem um ambiente embaixo do senhorio de Jesus. O teu entendimento sobre o que é justo precisa estar submetido ao senhorio de Jesus. O teu entendimento sobre como funciona a educação, como metodologias que hoje são mais interessantes, para que serve tecnologia, tudo isso debaixo do senhorio de Jesus te conecta a essa história aqui. E não a tua identidade dentro do gueto gospel religioso. Que, na verdade, quando eu ouço você falar sobre povos se tornando povo, eu lembro realmente de Atos 2, com a descida do Espírito Santo, em que todos esses povos ouviram o Evangelho, ouviram a proclamação da boa notícia na sua própria língua, mas a partir daquele momento, mesmo que eles tivessem sido dispersados pela diáspora, e eu vou usar aqui a palavra de um pastor que eu ouvi um tempo atrás, estude a Bíblia, tá? O povo de Deus foi dispersado pela Galileia, pela Judeia e, na verdade, por todo mundo conhecido. E mesmo disperso, esse povo, empoderado pelo Espírito Santo, era um povo. Era um povo só, com uma só palavra, e em várias nações diferentes e falando várias línguas diferentes, eles estavam ali. E para mim um detalhe mais importante, aqui eu talvez desempodere um pouco
o local que nós nos colocamos muitas vezes, ou que outros colocam, não eram pastores, não eram rabinos, não eram mestres da lei. Até mesmo o próprio Paulo, que era rabino, mestre da lei e fariseu, ele afirma, e me desculpem pelo palavreado, mas esse palavreado é de Paulo, ele afirma que tudo no passado de religiosidade dele, por causa da cruz e uma vez impactado pelo Espírito Santo, é uma merda comparado ao que hoje ele é em Cristo Jesus. E o desejo dele agora, empoderado pelo Espírito Santo, é sofrer os sofrimentos de Cristo para que as pessoas compreendam o Evangelho. E é isso que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo não vem empoderar homens maravilhosos, eloquentes, que vão... Está entendendo? E aí eu chego para as palavras de Paulo, lá em Efésios 4:11. Existem em vários locais que Paulo fala uma coisa que eu acredito que a Igreja de Jesus Cristo, e aqui mais uma vez eu faço ressoar as palavras do Laurence, eu posso estar errado, mas isso aqui tem me impulsionado a vida pelos últimos anos. Esses próximos textos que a gente vai ler têm me impulsionado por uma nova reforma. Uma reforma trazida pelo Espírito Santo que vai ser caracterizada pela destruição do clero. Porque lá na reforma, em 1517, várias coisas maravilhosas foram feitas. O poder saiu de Roma, centralizado, e passou a ficar na palavra, sola escritura. Depois, em vez de compreendermos sacramentos e formas de concessão de graça, nós ficamos somente com a graça de Cristo, sola gracia. E assim todos os solas, depois são 5, depois você pode estudar um pouquinho, tá? Mas faltou uma coisa. Lutero, Calvino, Zwingli e até mesmo os reformadores radicais, dos quais os batistas, quadrangulares e todos os anabatistas, menonitas e essa galera que não se conforma com a igreja estatal, aqueles que romperam com a igreja, eles não romperam com uma coisa. Eles continuaram tendo pessoas especiais, ungidas pelo Espírito de Deus, que lideram um povo que não tem o Espírito. Isso não é o que é dito e nem ensinado, mas é a prática. Me perdoem, irmãos. Diz de novo esse final. Eu não vou lembrar. Mas a característica central das igrejas que eu conheço, isso perpassa, atravessa, assim, denominações. Da Igreja Católica Apostólica Romana, de irmãos meus, e o Papa Francisco é um irmão meu. Aleluia, glória a Deus pela vida daquele homem de Deus. Se você não gosta disso, eu já estou indo embora, você pode ficar na CV. Tá? Mas do Papa Francisco até a Igreja Pentecostal do Cuspe Santo, que se reúne no interior de Pauini, sempre tem um homem cheio do carisma e um povo que fica como pintinhos de boca aberta, pintinhos não, mas pintinhos de pássaro de boca aberta, esperando o vômito daquele homem ou daquela mulher. Me faço entender? Parece que é para todo lado. Enquanto Paulo não retira o local de liderança, porque Deus, através do seu Espírito, coloca uns para líderes, outros para outras coisas. Mas olha o que ele fala em Efésios 4, 11 e 16. Nós vamos ler, na verdade, 3 textos em seguida. Tá? Primeiro, Efésios 4, 11 e 16. Marca isso na sua Bíblia, porque talvez você precise usar isso aqui na Comunidade Viva daqui a um tempo. Porque isso é uma raiz necessária para uma comunidade que se chama Viva. Sabe por que comunidade viva? Eu era pentecostal desde o início. Porque tem que ser uma comunidade cheia do Espírito. Vivo. E não é vivo porque a gente pula, não é vivo porque quando a gente canta a gente levanta a mão, ou porque a gente fala, né, chupa bala soft, labachúrias e tudo mais. Não. É vivo porque o Espírito, através de nós, transforma. E olha o que diz Paulo, então. Cara, acho que hoje eu falo em línguas. Efésios 4, 11 em diante.
Olha a linguagem de Paulo. Aquele que desceu, lembra quem foi que desceu? É o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Repita comigo, todas as coisas. Então parece que aquele que subiu é o mesmo que desceu e que ele encheu todas as coisas. E ele, esse que encheu todas as coisas, você faz parte de todas as coisas, minha irmã e meu irmão. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Propósito é que nós não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo que somos nós, ajustados e unidos pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo. Quem edifica o corpo é o próprio corpo, em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Me diga uma coisa, cadê os homens especiais dos quais o povo bebe? Eu não consigo ver nesse texto. Aí talvez você diga, apóstolos, pastores, mestres. Cadê os apóstolos? Cadê os missionários? Esse talvez seja o termo moderno para isso. Cadê os nossos missionários? Cadê? Ou o Espírito Santo não está aqui? A gente acabou de cantar. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações. Cadê a ação do Espírito Santo em levantar apóstolos, missionários? Cadê os missionários? Pode levantar a mão aí, igreja. É isso que ele está perguntando. Eu não estou falando dos missionários profissionais lá no Rio Purus. Cadê os missionários? Aqueles que Deus colocou essa ardência, esse fogo que arde aqui dentro, e por isso eles são missionários. Cadê os evangelistas? Cadê os profetas? E profeta, com todo respeito, profeta não é aquele que fala, eis que te digo. Profeta é aquele que proclama a palavra de Deus na tua circunstância. Isso que todos os profetas fizeram no Antigo Testamento e no Novo. Desculpa. Sobre dons, tem esses dons que a gente chama... tem uns estudiosos recentes da igreja que falam sobre o dom, o DNA quíntuplo, né, que é esse que tem aqui, que começa com o apóstolo, né? Eles falam que esse é o DNA missional da igreja. Se a igreja não perceber quem são as pessoas que refletem esse tipo de dom, ela vai funcionar meio pensa. Te interrompendo. Então, aqui, nós temos que supor que isso não é só o conselho, mas que o Espírito está se movendo e haverá, então, missionários, evangelistas, mestres, pastores daqui. Não é daqui. Aí, o que é interessante que o Paulo fala depois para a igreja mais confusa que existe na história aqui, que tipo a de Corinto, que é igual a nossa. Ele coloca essas duas realidades assim. 1 Coríntios 12. É isso? Para onde você vai? Ele fala sobre línguas e profetas. E aí ele deixa bem claro a intenção que ele tem para aquelas pessoas é que elas profetizem. Profetizar é traduzir. Não é eis que te digo, varoa, irmãs solteiras que estão aqui, que foram anunciadas. Entendeu? Não é, isso é profetada. O profeta, ele fala da justiça de Deus para o povo de Deus. E aí o povo de Deus se levanta como justiça para este mundo. Amém. Então, se você quer experimentar, abrir a sua boca e ter uma outra experiência quando você fala com Deus, ele deixa bem claro, te enfia num lugar bem escondido. Vai pro teu quarto e tem aí lá, bicho, solta o verbo.
Tu e Porque Deus. está só tu lá, não tem ridicularização para cima de ti. Mas o que eu desejo de verdade é que os homens e as mulheres se levantem entendendo e traduzindo aquilo que Deus tem falado para vocês, através dele, através da liderança. Aí não tem crise de doutrinária, denominacional, porque a missão é única, a missão é integral. E aí ele joga, tem esses dons que guardam o DNA missional, e aí ele se estende e traduz em dons e talentos, que é lá no final ali. 1 Coríntios 12, 7, é isso? Eu estou pulando já para a listinha dele. Deixa eu então para o 28. Pro 28. Deixa eu ler aqui 1 Coríntios 12, 7, então, e depois você lê o 28. A cada um, eu estou em 1 Coríntios 12, 7. Tá? É bom que você vá para a sua Bíblia, porque talvez você diga, o Winston e o Laurence estão tentando engalobar a gente. Vai estudar. Hashtag vai estudar. 1 Coríntios 12, 7. Olha o que diz. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito. Que Espírito? O Espírito Santo de Deus que desceu primeiramente lá no dia de Pentecostes sobre aqueles discípulos que estavam lá, visando o bem comum. Portanto, qual é o objetivo de Deus em derramar o Espírito sobre a sua igreja? O bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. Pausa aí. Onde é que a gente encontra essa linguagem bem comum na esfera fora da religiosa? Social. Bem-estar. Alguém? Gente, a gente tem que se levantar pelo bem comum, os caminhoneiros estão se levantando pelo bem comum. Olha como é esse termo. E a gente, quem é que diz o que é o bem comum? Está na boca de quem? Da igreja. O bem-estar está na boca de quem? Na vida de quem? Essa é a pergunta agora, não é mais bem-aventurado, seja, bem-estar são aqueles que têm e são. Linguagem é fundamental nessa hora, porque a cultura comum ela tem referência de bem-estar e ela é radicalmente oposta upside down assim ao nosso bem-estar. Que essa é a mensagem. Se levantar pela justiça é se levantar pelo bem-estar. Aí, Larry, deixa eu te dar assim, a gente já vai voltar para o texto, tá? Mas eu preciso falar isso. Eu estava agora num congresso promovido pela Missão Vida. Sabe, Missão Vida, Pastor Alexandre, recuperação de mendigos aqui em Manaus. A central em Cocazinho de Goiás, eu estava lá traduzindo um cara chamado Gary Skinner. Ele era de uma igreja em Uganda chamada Watoto Church. Eles têm um Watoto Choir que passa pelo Brasil e pelo mundo todo cantando crianças. Há 35 anos atrás, ele foi para Uganda porque Deus o chamou para Uganda. Mas Deus o chamou para Uganda, depois de um tempo ele descobriu que ele não deveria ser o pastor de uma igreja. Mas ele deveria ser o pastor de uma igreja que seria o que pastorearia a nação. Uganda passou por 2 guerras civis que dizimou a população. 50% da população de Uganda tem menos de 15 anos. 80% da população de Uganda, não, 79%. 79% da população de Uganda tem menos de 30. Então você vê mais ou menos para onde está indo aquela população. AIDS é a causa mortes principal de Uganda. Pelo menos era antes da intervenção da Igreja de Jesus Cristo naquele lugar. E a igreja não veio simplesmente pegando em Bíblia e dizendo, convertei-vos em nome do Senhor Jesus e deixem a vida de imoralidade. Não. A pergunta da igreja aos governantes era, como é que nós podemos servir vocês? Porque nós estamos vendo que tem esgoto a céu aberto. E a gente pode construir esgoto aqui. Vocês deixam a gente construir? Eles construíam o esgoto, faziam uma festa africana com todo mundo e voltavam para casa. Aí aquela vila que recebeu o esgoto contava para outra vila que veio uns malucos e falaram que eles queriam ajudar e construir esgotos. Aí eles resolveram construir escolas. Mas não era chegar, eles não chegavam com o governador e falavam, governador, a gente precisa de dinheiro para construir escola lá. Não. Eles chegavam com o governador e falavam, governador, nós vimos que lá está precisando de escola, é verdade? E o governador dizia, então, nós queremos construir uma escola lá e colocar professores nossos lá para poder transformar a vida daquelas crianças que não sabem ler. A gente pode fazer? E o governador, mas quanto isso vai custar? Não, a gente vai pagar. Está vendo o que é missões? Peraí, rapidinho, tem um negócio. Nesse movimento que a gente está, que na linguagem que me ajuda a lembrar, eu uso a palavra origem.
que está ligada no princípio, né, a cabeça. É ligado a um movimento que vem rolando há milênios e que esse DNA vai fluindo, e o que a gente recebeu lá no início foi Imago Dei. Imagem de Deus. Não foi pecado. O pecado vem depois na conversa. Mas a origem nossa, ela é diferente. E a missão, ela é de Deus. A tua pergunta não é o que Deus tem para a minha vida, Isso já está bem claro, a missão está bem clara. E eu já ouvi isso aqui, sabe, saindo do mestre aqui para cá. Eu já ouvi isso várias vezes. A missão, ela é de Deus. Então, a pergunta para vocês não é assim, qual é a nossa missão? Qual é a nossa comissão dentro dessa grande missão aqui? E essa linguagem vocês entendem. Essa é a linguagem que a Sara usa. Nesses outros CNPJs aí, a lembrança é, eu estou conectado a essa missão maior aqui. Aí tem um negócio que tem surgido no meu entendimento, e eu tenho encontrado isso, tem ressonância disso, eu acho que até te falei já, sobre a peculiaridade da comunidade. Onde é que brota o que vocês têm que fala mais alto? Porque Deus agrupou esse tipo de gente, e como diz o Estevão Queiroga, esse aqui é um nós. E se tira 2 pessoas daqui, não é o mesmo nós. Se tira uma pessoa aqui, não é o mesmo nós. E o que fala aqui, que conecta a gente com a instrução do Paulo, é assim, juntos, todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte dele. Deus estabeleceu para a igreja, para a assembleia de todos os santos, Ele estabeleceu, em primeiro lugar, apóstolos ou empreendedores. Essa é a palavra que faz sentido. Empreendedores enviados para inovar em outro lugar. Profetas esclarecedores, apontando o que é injustiça. Mestres, que são professores, são tradutores, intérpretes. A gente está lá no 27 e 28 de 1 Coríntios 12. Depois, os que fazem coisas inexplicáveis aos olhos humanos. Milagres. Os que têm o dom de cura em qualquer esfera, cura da alma, assim, todo o ser humano, inclusive o médico, que ajudam, têm misericórdia pelos outros. Os que têm dom de liderança, que é a proatividade da igreja, e os que falam em diferentes línguas. Entenda que diferentes linguagens, a ponto de se comunicar com qualquer grupo de identidade que tenta botar a sua identidade num gueto ali. Aí, entendimento que eu tenho é que a igreja tem uma Imago Dei. Essa comunidade aqui, ela tem uma expressão da Imago Dei. E algum desses dons e talentos aqui se destacam na CV. O que eu acabei de falar? Alguém ouviu? O que? Alguém tem R$100 no bolso para quem responder. Qual foi? Alguns dons que se destacam na CV, que gritam mais alto. Por quê? Por causa do aglomero peculiar. Aglomerado. Peculiar e interessante, que mantém liga nos núcleos de relacionamento. E aí tu começa a falar, e uma coisa que nós temos muito em comum é a desconstrução da religiosidade, mas a proteção contra a irreligião. Então a gente tem verdade, a gente não discute se ela existe ou não, mas a gente sabe ela é distorcida para os dois lados, e a gente tem paixão nesse negócio, e a gente tem dons parecidos de ensino, né? E por isso que nós é brother. Mas a CV tem o DNA missional e tem algumas coisas que falam mais alto.
E quando o conselho se reunir, começar a perguntar, beleza, qual é o nosso conceito de reino entre nós? E aí faz aquela avaliação que o mundo empresarial já manjou, que é, vamos fazer a análise do mercado, né? Mas sem pensar comercialmente. Vamos fazer a realidade exterior, realidade interior. Vamos estudar isso. Quais são as necessidades que falam mais alto aqui? Onde é que se agrupa a necessidade que o povo que está sofrendo ali não consegue sair? Os olhos de vocês, a sensibilidade que você tem em relação ao que o Espírito Santo fala, é para a igreja aqui, para se unir à peculiaridade dessa árvore, que ela é diferente de outra árvore, é diferente da árvore que o Winston vai plantar lá na Flórida, em nome de Jesus, e vai me receber daqui a alguns anos. É outra árvore. O fruto aqui precisa ser peculiar, então precisa de uma igreja peculiar para botar isso para funcionar. Está comigo? Está entendendo, PG? E aí fica assim, sabe aquela igreja? Aí preenche aí. O que dizem da CV hoje? O que eu já ouvi da CV? Sabe aquela igreja do shopping? Quantos já ouviram isso? De verdade, assim. Olha o que essa linguagem comunica. O que essa linguagem comunica? Pensem algumas decisões desafiadoras e difíceis, porque a linguagem dos que estão fora precisa ser o que está no coração e na intenção do conselho e da comunidade que traz os dons que falam mais alto. Aqui tem dom de ir para lugares que não são comuns. Bem claro na vida da Sara aqui. Super claro. A pessoa inquieta para estar lá no meio do mato. Para agrupar pessoas, pastorear pastores, cara. Isso aí não é comum. E a gente fala da missão peculiar de vocês, e se tu não estivesse lá, não ia ser desse jeito. Se você não tivesse na CV, não ia ser desse jeito. E aqui é fundamental, tem que estudar, cara. Tem que estudar. Eu vi uma história que um cara falou assim para um amigo dele na época de faculdade. Eu ouvi alguém dizer, eu nem lembro quem, mas o cara, bicho, eu já tentei estudar direito, já tentei estudar de esquerda, aí era um monte de livro. Era muito livro, bicho, que eu tinha que estudar, e aí chegava em casa, 8 livros, assim, aí eu resolvi ser pastor. Porque eles só têm um livro, bicho, é só um que eles têm. Mas vai estudar. São 66 se você for protestante. E aí tem ferramentas práticas que quem é do mundo estratégico, gestão estratégica de pessoas e processos, vocês precisam se levantar agora para descobrir que Deus está falando de um jeito que eu não sei se vocês estão entendendo. Lá na minha igreja eu sei o DNA da minha igreja. Da minha igreja muito parecido aqui, que são os dons do ensino, os dons de suprir a necessidade dos outros e de cura da alma. Se você for lá na minha igreja, você vai esbarrar em mais psicólogo do que ser humano, assim. É bizarro esse negócio. E mais assistente social e educador do que... meu irmão, o que você faz? Eu sonho por um engenheiro lá na minha igreja. Tipo um sonho meu. Romeu, talvez Deus esteja chamando para você ir para lá, cara. Receba, em nome de Jesus, receba. Mas tu entendes isso? Sim. E aí fica assim, o que eu quero que seja dito pelos que não conhecem a gente é que, cara, tu conhece a origem, bicho? O povo que quer ensinar e alcançar as pessoas e levar cura. Essa é a linguagem que eu queria muito ouvir. Porque aí é refletir a nossa peculiaridade. E tem igrejas que dizem, tu sabe aquela igreja que é daquele jeito? Essa é a tua peculiaridade, cara. Larry, essa tua linguagem me faz pensar, e a gente está chegando ao fim, tá, gente? Você vai poder almoçar. Alguém quer ir embora? Não. O Larry falando sobre a nossa peculiaridade,
me emociona. Porque um tempo atrás eu tinha minhas vísceras mexidas quando eu ouvia pessoas maldosas dizerem que a CV aceitava qualquer lixo. Isso me doía. Me doía porque eu não queria uma igreja de lixo. Eu não me via plantando uma igreja que ia ter lixo. Mas aí eu pude me ver como lixo. E eu acredito que uma das razões que você veio para a CV é porque você precisava de achar um lugar em que mesmo na podridão da sua vida você poderia vislumbrar esperança de talvez ser reciclado pelo Espírito Santo e mesmo do lugar da sua pecaminosidade você poderia ainda vislumbrar a glória de Deus. E talvez, pela intervenção dele, você fosse transformado de glória em glória à imagem de Cristo. Isso é um trabalho de reciclagem, de lixo. E eu acredito que esse é o chamado da comunidade viva. Reciclar lixo. Eu acredito que Deus chamou a comunidade viva para ser a igreja daqueles que são vomitados pelas outras. E talvez você diga, pô, Winston, mas trabalhar com crente que foi vomitado pelas outras igrejas é horrível. Welcome to the club. É horrível. Porque vem dor, vem ódio, vem marcas, vem cicatrizes e nós somos chamados por Deus para que através do Espírito Santo tornemos dessas cicatrizes tatuagens. Para que as pessoas possam mostrar para os outros as suas cicatrizes. E possam alcançar outros feridos também. Porque nós somos feridos. E a nossa dor, como já ouvimos certa vez aqui, a nossa dor pode se transformar no nosso ministério. Eu queria terminar com o seguinte desafio, pensando na raiz de uma comunidade do carisma, uma comunidade do Espírito. O desafio é o seguinte: já que Deus derramou o seu Espírito sobre todos nós, qual é o seu lugar peculiar de atuação no corpo de Cristo que se chama comunidade viva? Porque não há mais espaço para ficar sentado. Você pode sentar de 10 a meio-dia no domingo, mas em todos os outros momentos, onde é o seu lugar de atuação peculiar, porque você recebeu poder, porque desceu sobre você o Espírito Santo e agora você é chamado a ser marturel. Você é chamado a ser mártir em nome de Cristo. Onde vai ser isso e em qual categoria de gente você vai ser usada? Aqui na CV, fora, em Manaus, no Amazonas, onde quer que você esteja. Qual é a sua peculiaridade dada pelo Espírito Santo que vai ser usada, seja aqui dentro dos nossos headquarters, dentro do nosso quartel-general aqui? Ou como é que nós vamos transformar Manaus a partir da comunidade viva? Ou a partir de co-irmãs, como comunidade viva origem? O que é que você foi chamado a fazer? Eu acho que a gente precisa começar a cantar uma música diferente. Sabe aquela música do Espírito Santo que a Sogueles regravou do inglês? Não? Como é que começa? Você lembra? Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Né? Esse é o refrão. Será que a gente precisa receber o Espírito Santo aqui nesse prédio? Não, a gente não precisa, porque Deus não habita em prédios feitos por mãos humanas. Na verdade, um tempo atrás, o nosso mestre disse que em 3 dias ele destruiria isso aqui e reconstruiria. E ele reconstruiu num corpo.
Porque Deus não precisa de prédios. Deus não precisa de poder, como nós denominamos poder. Deus não precisa disso. Mas Deus escolheu habitar em corpos como o nosso, através do seu Espírito. Foi escolha dele, eu não discuto porquê, ele é soberano. E logo, se ele habita em mim, eu posso dizer, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, nesse lugar. Aí eu acho que quando nós começarmos a ter consciência de que nós somos não só habitados, mas empoderados pelo Espírito Santo, nós vamos começar a ver alguns lugares de transformação. Na política, nos locais de cuidado humano, na educação e até na pregação da palavra. Mas vai sair da pregação da palavra, porque já tem muita gente pregando. Talvez não haja muitas pessoas vivendo subversivamente debaixo da sociedade, para a transformação da sociedade e libertação do mundo. Eu espero que essa oração que nós vamos cantar agora seja a sua, porque tem sido a nossa. Desculpa, antes de entrar na música, o pastor fica na disputa, né? Quem fala por último. É só lembrar uma coisa aqui. Não fiquem olhando para a carruagem de fogo, Olhem para a peculiaridade que estava em cima desse cara. Procura o que era o DNA do espírito e o que era o DNA só do Winston. Porque isso não pode ficar com ele. Presta atenção no que eu estou te dizendo. A única oração que os apóstolos fizeram depois de Atos aqui, o único pedido que sempre surgia era coragem. Coragem, Pai, nos dá coragem. Eles não pediam mais nada, eles não pediam dinheiro, eles não pediam mais nada. Eles só pediam coragem, toda oração tinha coragem. Então, coragem de vocês olharem para o que ficar por aqui, quando o fogo de Deus purificar para a nova glória da CV, o DNA que foi passado por ele. Certas linguagens, certas decisões, certas tendências, às vezes certas batidas na mesa. Olhem, vocês têm, está tudo aí gravado, bicho. Pô, isso aí é um negócio assim, eu não tenho. Eu queria ter isso aí nos últimos 10 anos, da loucura que foi a transição lá na minha igreja. Eu assumi uma igreja de mais de 40 anos do fundador, que por acaso é o meu pai. Aí eu sempre digo, né, a minha frase sobre a gente, o Winston foi sábio e eu fui perseverante. Mas lembrem disso aí. Não fica olhando para as luzes, para a fumaça. Procura o DNA missional que a CV já tem. Amém.